Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando hoje mais uma live para falar com personalidades, para conhecer um pouquinho de pessoas e histórias no esporte. E hoje uma história muito bacana, uma pessoa muito importante dentro do cenário do atletismo, um atleta olímpico. Vai ser muito legal poder bater um papo hoje, conhecer um pouquinho a trajetória, conhecer um pouquinho a carreira desse atleta, conhecer um pouquinho a sua história, as dificuldades, a superação, né? Situações até que por vezes podem até ser próxima para muitos de vocês, até o pessoal da equipe da UFSM, que às vezes pode até não achar que às vezes está um pouquinho tarde para começar e por vezes não tá, né? Então vamos ver o Sandro, assim que ele entrar aí, a gente já vai chamar ele para conversa, certo? Vamos chegando então, pessoal, vamos mandando um aviãozinho, convidando os amigos e amigas, os colegas das disciplinas. Vocês podem também mandar perguntas ao longo da live, que a gente vai tentando, dentro da oportunidade, no assunto, a gente vai tentando trazer para essa conversa, certo? Só estou aguardando mais um pouquinho aqui até o Sandro entrar. Sandro, se tu entrar aí na live me chama, mas por enquanto não. Lembrando que nós viemos de várias lives, né? Tivemos ainda essa semana o Goiama, uma conversa muito bacana também. Já tivemos Joana Maranhão, já falamos com muita gente importante do esporte, Gilvan, Maria Portela, Martini, Grael. Então, muitas medalhas, Paulão do vôlei, medalhas olímpicas, né? Medalhas em mundiais, medalhas em muitos espaços diferentes, a gente já conversou. Chegou o nosso amigo Sandro, seja bem-vindo, já vou te chamar para esse nosso bate-papo. E vamos conhecer um pouquinho da história, como aconteceu, enfim, vamos conhecer um pouquinho de tudo. Muito boa noite, Sandro, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem. Tu tá escutando legal? Estou escutando perfeitamente. Tá, nós também, eu estou te escutando muito bem. O pessoal que está acompanhando a nossa live, vou pedir que se mandar um joinha se o áudio estiver legal. Sandro, a gente, só para tu saber, né, a gente está fazendo uma grande quantidade de lives, aí, todas 2 por semana, conversando com vários atletas e personalidades do esporte nacional, regional, enfim. E o nosso métier dentro da universidade é o atletismo, né? E o atletismo tu és o primeiro a ser entrevistado. Então, Bacana. muito legal a gente poder estar iniciando, falar um pouco, conhecer a tua história, conhecer como tu foi chegar em toda a tua trajetória e dificuldades e tudo mais. Então, assim, vai ser uma conversa muito tranquila, um bate-papo bem tranquilinho. Normalmente nunca dá tempo. Chega perto no final tem que correr porque é muita conversa. É muita carreira, muita história Vamos para tentar. conversar. Mas, então, inicialmente, né, quem é o nosso convidado de hoje, 24 de abril de 2020, ex-velocista brasileiro, medalhista olímpico e dos Jogos Pan-Americanos, Sandro Ricardo Rodrigues Viana. Sandro, muito feliz eu estou em poder conversar contigo, em aproximar a tua realidade da nossa história, da nossa universidade. Muito obrigado por esse horário que tu programou na tua agenda para a gente conversar. Legal, boa noite a todos. Eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Sandro Ricardo Rodrigues Viana, conhecido como Sandro Viana. Eu sou natural aqui de Manaus, do Amazonas, e sou um velocista. Sou um ex-atleta, né? Eu costumo dizer, professor, que eu sou um ex-competidor. Eu acho que, assim, ser atleta é algo que eu escolhi para minha vida, como, como filosofia. Então, eu costumo dizer que eu sou um ex-competidor, eu saí das competições, mas eu acredito que como eu seria um atleta assim para sempre. E corri as provas de 100 e 200 metros rasos, algumas vezes corri os 400 metros rasos, mas sempre fui um velocista. Mas comecei minha carreira assim bem depois do que da média normal, né? Comecei minha carreira somente aos 24 anos, convidado por um amigo que já era um atleta e me convidou, me viu jogando futebol num campinho na rua de trás da minha casa e me convidou. A princípio achei estranho, porque eu já trabalhava, eu era corretor de imóveis, inclusive. Mas como eu sempre fui amante do esporte, eu sempre topei de tudo na minha cidade, eu que sou da capital, Manaus, eu sempre topei qualquer atividade esportiva que aparecesse, eu estava dentro. Então era mais uma oportunidade, eu topei, fui fazer um teste na Vila Olímpica de Manaus,
que teve um grande centro de treinamento por lá. E esse centro de treinamento, ele me deu essa oportunidade, e quando eu fiz o teste, eu já bati o recorde do teste. E os treinadores ficaram muito impressionados com aquilo que aconteceu. Me lembro direitinho, eu fui lá, sei lá, calção de futebol, camisa de político, um tênis de futebol de salão, como uma pessoa normal, e fiz um teste de 60 metros e bati o recorde do teste. Mas eles me perguntaram a minha idade, eu falei que tinha 24 anos, a princípio eles ficaram assim, ficaram até um pouco tristes, eles tinham um projeto até 20 anos, mas aquilo chamou muita atenção, e eles me deixaram treinar ali no cantinho junto com a escolinha, para você ter uma ideia. Eu treinei com atletas, com crianças de 10, 12, 13 anos, era a escolinha que eu fazia parte, e eu com 24 anos. Mas eu topei, e isso comecei, quase passou 3, 4 meses, eu estava no Troféu Brasil já. Então foi uma coisa assim, muito meteórica. Sim, essa é uma história muito, muito fora da curva, né? Se nós pensarmos assim, tu entrar com 24 anos e chegar voando, né? Vencendo todo mundo em 2, 3 anos depois, 4 anos, enfim. Mas antes disso, vamos voltar assim à tua infância. Talvez muito dessa tua destreza, dessa tua capacidade física, claro, muito genético, mas sem dúvida as tuas experiências prévias, né? Tu falou agora há pouco exatamente isso, que praticou muita coisa, praticou muitas outras modalidades, né? Então, nesse sentido, é isso que eu tive o prazer de conhecer Manaus agora no passado, uma cidade muito, muito grande, muito bela, e com muitas oportunidades, rios, enfim. É um lugar muito lindo. Então, até te parabenizo pela tua cidade, é muito legal, gostei de conhecer. Mas, então, como foi essa tua infância? Como tu sempre esteve envolvido no esporte, correndo, pulando, lutando, enfim, eu vi que tu participou de judô, jiu-jitsu, natação, vôlei, futebol, futsal, Tudo, basquete, triatlo, tudo. enfim. É isso mesmo? Eu sou filho de professora, minha mãe é professora, sou professora de História e Artes, mas é formada em Artes. Mas ela sempre teve esse olhar de me oferecer um pouco de tudo, né? Mas eu sempre tive esse lado assim, um pouco pro esporte. Mas ela me levou para dança, me levou até pro teatro, me levou. Eu era uma coisa que eu adorava quando eu era criança, feira de ciências. Eu era aficionado, eu era obcecado por feira de ciências. Eu tinha problema por causa de feira de ciências. Eu fazia o meu trabalho, eu ia atravessar o bairro para ir ver o trabalho da outra escola, não tinha nada a ver comigo. Então eu era mais. E na rua, à frente da minha rua, que eu tenho uma paixão incrível pela minha rua, chama a Rua Mendes Sá, num bairro conhecido em Manaus. E a minha rua era o meu universo. Então, na frente da minha casa, junto com meus amigos, a gente brincava de tudo. Todo dia a gente escolhia uma coisa. A gente jogava futebol, a gente jogava basquete, a gente jogava vôlei, sempre com aquele processo criativo, né? Você coloca uma mangueira e entre dois faz uma rede de vôlei. Você pega o chinelo e faz uma trave de futebol. Você pega cria um cesto do nada com uma madeira e faz uma tabela de basquete. Você pega as bicicletas e dá a volta, valendo 5 voltas em volta do quarteirão. Então, aquilo era o nosso universo, a gente não precisava praticamente mais nada. A gente era muito feliz com aquilo que a gente fazia. E isso desde quando eu tinha, 10, 11, 12 anos, a gente era assim aficionado pela nossa rua e pela nossa brincadeira. Eu fui crescendo, eu fui só ampliando meus horizontes. De repente, eu com meus 15, 16 anos, jogar a bola da frente de casa já dava mais problemas do que ajudava, porque a gente era grande. Eu tenho 1,90 m, então meus amigos já me estavam crescendo, a gente começou a ir para uma quadrinha, andava, naquela época tinha um pouco de dificuldade, mas a gente começou a ir para um campo de futebol um pouco mais em outro bairro. E tinha a Vila Olímpica de Manaus, que a gente foi agraciado, né? A Vila Olímpica é muito grande, tinha todos os esportes. Então eu consegui lá vagas para fazer natação, eu nadei lá por 10 anos. Eu, por exemplo, quase cheguei a fazer índice na época para o Troféu Brasil, que hoje ia chamar Maria Lenk, mas eu quase fiz índice nos 50 metros. Então, eu sempre fui apaixonado por nadar, nado até hoje. Se eu tiver a oportunidade de ir à piscina, eu nado. Então, a gente experimentava todos os esportes. Eu fiz jiu-jitsu porque meu padrinho é faixa coral, vermelha e preta de jiu-jitsu. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Então, a minha mãe achava que eu ficar demais na rua era um problema. Então, me colocou na academia e eu comecei a treinar jiu-jitsu já com 14 anos. Então, pesava 48 quilos, já estava no jiu-jitsu e comecei a treinar. Eu treinei por anos. Então, era sempre assim. Um dia um amigo meu começou a fazer triatlo. Um dia eu experimentei o triatlo, até isso filmado, foi bem curioso. Eu entrei no triatlo com uma mountain bike, por exemplo, e eu consegui só um capacete e uma camiseta, me inscrevi.
e entrei numa prova de short triathlon. Então, eu sempre gostei da atividade física e a gente tinha essa liberdade de experimentar, né? De experimentar novos esportes e saber que prazer tinha. Por exemplo, um esporte que eu nunca experimentei, mas sempre tive um fascínio, eu nunca joguei handball, por exemplo. Uhum. Mas eu adoro, inclusive eu não só gosto, mas eu sempre tinha vontade de ser goleiro. Então, mas acho que Deus viu assim, não é melhor ele ficar aqui quieto. Mas então eu pratiquei esporte de todas as maneiras na cidade e a gente era até uma terapia e o que a gente tinha de atividade para fazer. Então, quando minha mãe me deu a bicicleta ali com 14, 15 anos, eu rodava a cidade inteira de bicicleta, mas aos 4 cantos da cidade eu andei de bicicleta. Eu ia para a praia, que eram 10 quilômetros de distância de bicicleta. Então eu ia para a praia, nadava a praia todinha, atravessava às vezes o rio, voltava, pegava a bicicleta, pedalava mais 10 quilômetros para casa. Então atividade física fazia parte do meu meio de transporte, eu ia para a escola, eu fazia tudo ali, sempre voltado na atividade física. Muito bacana, Sandro. E não por isso, não podia não ser tão qualidade, não podia deixar de chegar uma pessoa que, com toda essa experiência, repertório motor, vivência e pelo que tu fala, aficionado, com vontade do esporte, né? Que bom que deu certo, que o atletismo surgiu na hora certa. Poderia ser na natação, poderia ser em outras áreas, mas pelo jeito tu tens um perfil, como tu falou, sou um atleta, ex-competidor, e tu já tinha isso na tua vida, na tua trajetória, né? Muito, muito bom isso. Nesse sentido, vamos mudando continuidade. Tu falou então tu falaste que foi fazer esse teste, né? Tu já fazia outras atividades e era corretor, isso? Contador, corretor? Eu fui corretor de imóveis. Corretor de imóveis. E aí, como é que consegue conciliar isso? Uma profissão, começa uma coisa nova, de certa forma, algumas pessoas deviam pensar, poxa, mas esse cara tá doido. O cara, com 24 anos, vai largar, entre aspas, vai dedicar uma boa parte do seu tempo para começar a treinar com a gurizada, né? Então, é uma situação complicada. Que bom que deu certo. Eu digo que não só foi contrastante, chegou a ser dramático, porque foi no momento que eu vinha trabalhando, eu vinha numa ascensão no meu trabalho, no meu escritório que eu trabalhava, mas eu acabei, como a gente trabalhava comissionado, eu acabei, como eu posso dizer assim, eu não sei se é uso a mesma expressão que vocês usam aí, mas eu acabei tomando um pino da minha própria empresa. Então eu tinha direito a uma comissão de R$3.000 e eu recebi R$900. E eu estava contando com aquele dinheiro, tinha muitas coisas para fazer, mas eu sabia um pouco da fama do meu escritório e eu estava bem, meio assim, chateado ali naquele momento. E eu comecei a fazer isso. Então, até o meu escritório começou a acreditar que eu estava fazendo aquilo, pode dizer que eu não queria mais trabalhar. Mas eu chegava cedo, trabalhava tipo das 7 da manhã até as 3 da tarde e saía e ia para a Vila Olímpica e ia treinar. E eles achavam assim meio estranho, torciam o nariz, mas não faziam nada, porque eu ainda estava cumprindo com os meus afazeres. E foi contrastante, porque quando eu comecei a evoluir, eu lembro que, assim, na semana que me escolheram para ir para o Troféu Brasil, eu acabei indo para o Troféu Brasil muito cedo, porque eles tinham 3 grandes atletas na época, o Hudson Souza, o Aeronildes e o Osmar. E eles viram que eles tinham grande chance de conquistar uma medalha no Troféu Brasil no revezamento 4x400. E eles viram os 3 tinham corrido na casa de 46 segundos, eles pensavam quem tinha pelo menos mais perto. O único que tinha era eu, que tinha corrido 49,60. Então tinha corrido 49,60, eles viram, então, olha para o lado, olhou para o outro, é você mesmo. Então, acho uma oportunidade muito grande ali para mim. Então, eu viajei. Só que, tipo, na semana que eu viajei, ou até na noite, na madrugada, saímos de madrugada de Manaus, fizemos um voo na época de 6h30 para chegar no Rio de Janeiro. No dia de manhã, eu estava num hotel, foi muito contrastante, eu nunca tinha saído de Manaus, e eu estava num hotel e meu telefone, ele tocava com clientes perguntando por chave de casa, contrato, segunda-feira vim aqui para rever, não sei o quê. Então eu tinha que viver 2 mundos, eu tive que viver esses 2 mundos por um determinado tempo. Ao mesmo tempo, tinha aquela questão, né, da obrigatoriedade da sobrevivência com a entrega para o esporte. Então aquilo ali esse período ele perdurou por mais ou menos uns 4 anos. Até que em 2004, depois de eu ter sido até campeão nacional universitário, no campeão do JUBES, famoso JUBES, que eu tenho uma imensa alegria de ter participado,
quando eu fui campeão, eu achei assim, olha, tá na hora de eu tomar uma decisão, ou eu me dedico de vez pro esporte, ou eu... Então eu peguei o ano de 2005 e dediquei para isso. Eu vou tirar uma dúvida da minha cabeça, ou eu sou capaz ou eu não sou capaz. Eu parei de trabalhar para me dedicar a 2005 exclusivo ao esporte, para fazer esse teste e graças a Deus deu certo. Eu estava estudando um pouco a tua história, né? E nesse sentido, a gente viu ali que tu foste campeão, então, no JUBs, naquele ano, ali, 2004. E, inclusive, nós aqui na universidade, né? Um dos grandes focos do nosso trabalho, geralmente, é relacionado à parte das competições universitárias, muito embora a UFSM seja federada, a FAERGS, a CBAT, mas as provas universitárias ela tem um gostinho mais interessante, pensando nesse sentido, que a gente é uma instituição, né, acadêmica, enfim. E a gente até tem, esse ano a gente conquistou um bronze no nosso revezamento, foi fantástico lá em Fortaleza ano passado. E a nossa primeira, nossa equipe foi até chorei, É eu muito lembro. legal. E é assim que a gente vai trabalhando nosso processo, estamos crescendo, quem sabe um dia vamos estar com atletas de altíssimo nível, assim como tu. Mas dando continuidade, ali eu vi que tu teve também várias dificuldades depois no retorno, tu teve questões de pouco dinheiro em São Paulo, para almoçar tinham poucos reais. Como é que tu conseguiu esse momento ali depois de 2004, 2005? Quando chegou em 2004 e eu comecei a ver ali, eu sou muito analítico, eu ficava observando as coisas, ver como é que elas se sucedem. E aí eu percebi que eu estava ali numa situação que se eu melhorasse 3, 4 décimos de segundo, eu saía de um patamar do ranking para outro. Então eu falei, pô, se eu fizer um investimento aqui, eu conseguir fazer essa melhora, se for possível, eu também vou ter um retorno. E aí foi quando eu peguei as coisas que eu tinha em casa, em Manaus, eu vendi. Inclusive, se tornaram grandes amigos as pessoas para qual eu vendi. Então, eu vendi computador, vendi televisão, sapateira, máquina de lavar, roupa, alguns uniformes, aliança de casamento, aliança de casamento. Eu vendi relógio, o que estava ali ao meu alcance, eu vendi, juntei esse dinheiro e ganhei uma passagem só de ida para São Paulo. São Paulo, para mim, era muito inóspito para mim na época, então eu ganhei uma passagem só de ida e eu voei para São Paulo. Quando cheguei lá, consegui conversar com o treinador na hora, assim, eu não fiz um contato antes, conversei com ele na hora, ele podia ter dito para mim, não. E eu ia ter que voltar para Manaus imediatamente, mas aí ele disse que eu tinha que ficar lá em torno de 6 meses, para fazer uma periodização, né, correta, suficiente para fazer um resultado. E aí eu dividi o dinheiro por 6 meses e dava R$6,50 por dia. Então aí eu comecei esse show, né, esse malabarismo. Então, por exemplo, eu tinha 50 centavos no café da manhã. Então, vezes 7 dá R$3,50. Eu comprava uma cartela de iogurte, que vinha 6 e mais um, pronto. E todo dia eu tomava um iogurte só. Então, com R$4,50 eu fazia o meu almoço ali. Até hoje ainda tem um restaurante, eu sou muito amigo do dono do restaurante. Ele me conhece daquela época, às vezes quando estou em São Paulo, eu vou lá e visito ele. E ele fazia um almoço para mim por R$4,50, ele fazia um prato de comida para mim. E eu comia, olha, tudo, não deixava nadinha, porque eu sabia que era a única refeição completa que eu ia ter do dia. E no jantar, eu sobrava R$1, e desse R$1, mais ou menos, ou eu comprava um pão, ou eu comprava um biscoito, uma bolacha recheada, ou então alguma coisa tipo uma baguete. Eu descobri que tinha baguete por R$1, a baguete dava para comer. E assim eu vivi por 6 meses. E eu podia ser sincero que faltou, nos últimos 3 dias dos 6 meses, o dinheiro ainda acabou. Acho que eu perdi a moeda em algum lugar. Mas eu não fazia mais nada. Eu só ficava no alojamento do Ibirapuera, ia para a pista. Eu andava ali em torno de 80 metros, treinava, voltava para casa. Fazia tudo no mesmo lugar. Então, essa foi minha vida. Quem conhece, quem já teve a oportunidade de estar no alojamento do Ibirapuera, é um alojamento que não tem sequer janela. Então, ótimo. Você sabe, o alojamento não tem sequer janela, era só a porta, só a cama. Eu passei muito frio, eu sou do Amazonas, então eu estou acostumado com temperaturas de mais de 35 graus todo dia. Cheguei em São Paulo, estava 10, 12 graus. Então, à noite eu passava frio e eu vestia o agasalho de competição, o tênis e a meia, e eu ia dormir para poder fugir do frio. Eu dormia todo vestido. Então, e a gente foi levando, conheci muita gente legal. Eu dividi uma parte do alojamento lá com mais 20 atletas e a gente criou uma experiência incrível, virou irmãos mesmo para sempre. Alguns conseguiram, quase a metade pelo menos conseguiu
alcançar seus objetivos, mas todos saíram de lá transformados. Foi uma experiência incrível e eu consegui voltar, né, com essa certeza. Para mim é um ano mais marcante da minha vida, esse ano 2005, que eu voltei com essa certeza que eu era capaz. Quando eu fui para o JUBES de novo, no segundo ano, em Recife, e eu me classifiquei para a Universidade. E aí eu fui para a Universidade, e na Universidade também é outra coisa, uma história fantástica, e voltei de lá com a medalha de bronze nos 100 metros rasos. Então eu acho que até hoje essa medalha eu guardo, mesmo quando eu olho para ela, porque quando eu vejo que a minha vida está meio assim, eu estou meio, sabe, em dúvida do futuro, eu olho para ela, como se ela me recarregasse e me mostrasse, então tá aqui, você é capaz. E passa por mais essa. Sandro, é muito legal escutar a tua história até esse momento, né? E ainda tem muita coisa boa que nós vamos continuar, mas assim, fazendo uma análise, né? Que vida difícil que a gente passa às vezes, né? Que situação, coragem, como eu falei, te parabenizo muito, mas tu arriscar, fazer o cálculo, ter 6,50, dividir, chegar nos últimos dias, como tu falou, faltar as moedinhas Acabou. e vencer, e suportar isso tudo. Assim, ó, que legal ele e tudo isso por um sonho, por um objetivo no esporte. Parabéns mesmo, é muito bacana a gente conhecer histórias assim. E eu sou da canoagem, eu tive alguns momentos, algumas competições, em Ibirapuera, me alojei lá também, mas uma semana no máximo, não que nem todo esse tempo. E então conheço essas realidades, conheço os locais e muito legal. Aí tá, foi para a Universidade. Eu quero depois disso pensar o quê? Vem em 2007 o PUSH, que as principais Exatamente. ações. Inclusive, eu assisti a tua prova e na época eu tinha uma credencial meio bacana. Não sei por que eu tinha uma credencial legal. Eu sei que eu estava saindo pela saída dos atletas, junto com os atletas, pegar o ônibusinho que levava para a vila. Porque eu tinha deixado de remar, mas eu tinha amigos, enfim. Saí do lado de vocês e peguei o Vicente pelo pescoço e tem uma foto que eu apresento todas as aulas. Que legal. Com a medalha, e você saiu tudo certo, tava ali pelo lado, tava os 4 ali naquela saída. E isso eu lembro que eu pensei, que massa eu poder bater um papo. Pena que não foi tu que eu te agarrei ele na passada ali. Mas não é. Mas eu assisti esse ano, foi muito legal então queria saber um pouquinho sobre isso. Como é que foi chegar no PAN? Como é que foi se sentir? Meu Deus, eu sou um atleta de altíssimo nível, eu já fui para uma universidade, eu estou nos Jogos Pan-Americanos, aquela estrutura, eu tive na vila lá, piscina, os prédios, aquela rodízio de atletas, refeitório, isso tudo, meu Deus, como é que foi chegar nesses dias, assim? Então é totalmente fantástico, assim, fora da minha expectativa, sabe? Eu sempre fui um atleta que eu nunca fiquei assim vislumbrando nada muito longe. Mas eu sempre imaginei o seguinte, quando eu acordava, eu tinha que fazer o meu melhor. E decidi fazer melhor e fazer meu melhor, dar tudo que eu podia todos os dias. Quando eu abri meus olhos, eu estava no Troféu Brasil. Eu estava no Troféu Brasil, fui campeão do Troféu Brasil no 100 metros e eu estava no PAN. E quando eu saí da prova do Troféu Brasil, me entregaram o uniforme. Eu já começou o choro ali. Eu acho que eu passei um mês chorando para ir no Troféu Brasil. Todo dia eu olhava para o uniforme, a lágrima vinha, por causa que vinha todas as lembranças, um pouco dessas que eu estou explicando aqui. E aí teve aquela questão do acidente fatídico da TAM em Congonhas, e aí o COB decidiu por mandar a gente de ônibus. Então foi uma viagem que a gente fez de ônibus, em 2 ônibus. Chegamos no Rio de Janeiro, graças a Deus deu tudo certo, fomos direto para o alojamento na Vila Olímpica. Eu me lembro de todo dia eu acordava, parece que era uma coisa, que às vezes as pessoas têm relógio biológico parecido. E eu acordava e eu descia, quem eu encontrava no caminho. E ele falava assim, tá tomar um café lá? Vamos que eu tô cheio de fome. O Falcão, do futsal, então eu encontrava ele no caminho. Para ele era a coisa mais normal do mundo. Para mim aquilo ali, não sei, era a fantástica fábrica de chocolate. Então eu vi os atletas que eu sabia pela televisão, eles estavam ali do meu lado, conversando comigo, trocando informação, passando bandeja, sentando na mesa. Aquilo para mim foi muito surreal. A gente sabia de tudo que a gente estava passando. A gente era muito desconhecido, sim, porque a gente vinha de uma geração consagrada, que era André Domingos, Vicente Lenilson, Claudinei Quirino, Edson Luciano. De repente eram nós no lugar dele. Até visivelmente bem diferente, bem inferiores, menores, mais magros. A gente era diferente, mas a gente estava lá, e a gente olhou e sabia que a responsabilidade era nossa daquele momento. E muita gente me pergunta por que eu chorei quando eu passei a linha de chegada. Gente, descarrego total, porque foi todo esse processo, ele é muito difícil de suportar, é muito difícil de carregar, conduzir e administrar,
Mas tem uma hora que a gente é de carne e osso, né? Então, na hora da prova, bem na hora do momento, caiu um temporal, e o treinador Jaime Neto, na hora, ele olhou e viu que aquele temporal tava amedrontando a gente, e ele conseguiu arrombar uma porta lá do estacionamento que estava fechado, e colocou a gente para treinar. A gente aqueceu num estacionamento, no cimento puro, fazia passagem de bastões, sei lá, 40 km por hora no estacionamento, parecia coisa de filme, e a gente treinou assim mesmo, fomos pra pista, entramos, continuou chovendo, aí, mas sabe, chega naquela hora que você fala assim, ó, eu vou entrar na dança e, eu tô aqui, é agora, é o nunca, e aconteceu. Então, os Jogos Pan-Americanos para mim, ali foi meu cartão de visita, né, foi praticamente a vitrine, ali eu apareci pro mundo, e todo mundo queria saber quem eu Patrocínio, era, o que eu estava surgiram. fazendo. Vieram os patrocínios, veio o respeito, porque você sabe que quando eu conquistei, eu sendo do norte, né, eu sou desbravador de muitos níveis que não existiam para cá antes da carreira do Sano Viana. Então, quando eu fui campeão da Universidade, eu sabia do que é. Eu fui quase um motivo de piada aqui, porque, tipo, eles não sabiam o que fazer comigo, porque eles não sabiam nem que alguém poderia ir à Universidade. Então parece que fez um efeito contrário. Aquilo ali é meio complicado para você entender. Ué, mas eu atingi um nível tão grande. Não, mas é grande demais. A gente está acostumado a trabalhar só com um nível mais embaixo. Então eu fui, graças a Deus, depois dos Jogos Pan-Americanos, eu tenho muito orgulho disso. Se escreveu um projeto de lei, que depois se virou lei, que hoje é uma bolsa atleta da minha cidade. E essa bolsa, e esse projeto passou na minha mão para eu verificar, ver se eu concordava, e eu concordei. Então, ou seja, isso porque o prefeito estava junto com a gente, porque o prefeito estava também no estádio na hora que a gente correu. E ele ficou em choque, porque todo mundo cobrou, nossa senhora, o que mais que esses atletas precisam fazer para ter respeito na cidade? Aí ele olhou aquilo, mas ele voltou, acho que ele voltou primeiro que a gente, isso foi num sábado, na quinta-feira ele já estava com o projeto na mão. Então ele se sentiu responsável. Então eu tenho muito orgulho de ver hoje os atletas galgar o mesmo espaço que eu galguei um dia, que eu tenho uniforme, não tinha nada. Então eu tive que desenhar tudo, eu tive que mostrar como é que fazia. Acho que a conexão voltou. Sandra, tá me escutando? Sim, sim. Estão escutando, pessoal? Quem estiver escutando, bota um joinha. Sandra, tá me escutando? Som? Não? Não. Vamos fazer o seguinte, Sandra. Eu vou ter tirado. Só um minutinho. Vou ter trazer aqui de volta. Acho que vai dar certo. Aí. Aí voltamos. Bom, Sandro, nesse sentido, que prazer que deve ser a gente estar mudando a realidade das pessoas, né? Porque imagina a partir do momento que tem um projeto, que tem um atleta que acaba sendo o responsável pela criação dessa cultura toda, vai beneficiar outras pessoas, né? Então, nesse sentido, como é que tu te sente vendo isso? Eu me sinto responsável porque é importante que os sábios eles estejam sempre na linha de frente, defendendo justamente esse tipo de ideal, né? Se eu não defendesse essa causa, eu também não estaria defendendo tudo aquilo que eu acredito, né? Eu acredito nesse esporte limpo, nesse esporte claro, nesse esporte transformador. Inclusive, eu uso a minha história até como um depoimento, de que sim, transforma. Então, graças a Deus, é esse o efeito que eu realmente sonhei um dia causar esse efeito aqui na minha sociedade. E aconteceu, graças a Deus. Eu ando na cidade. Eu sou uma pessoa muito simples, quem me conhece sabe. Mas eu ando na minha cidade e muitas vezes as pessoas. Eu chego num lugar fazer uma compra ou para almoçar e eu pergunto assim no restaurante: ainda tem almoço? A pessoa fala assim: Sandro, vem aí, pô. Tem. Então, tipo, até eu fico meio sem jeito, fico tímido, porque a pessoa já me conhece. Então, as pessoas me conhecem, me falam comigo naturalmente e tem essa liberdade. Essa liberdade vem do fato de eu tentar passar ao máximo essa minha simplicidade e mostrar para eles que o esporte está aí para transformar a vida de todos, desde que as pessoas estejam interessadas, né? Eu não sou nada especial, não sou
um super-herói, nem tenho superpoderes como nas séries, mas eu sou uma pessoa que acreditou, que teve muita disciplina e deu duro todos os dias. E um pouquinho de superpoderes, eu acho, né? Porque É um pouquinho... você viu que o professor João Libardoni mandou um abraço para nós, aí, professor da universidade, aí, Grande João. gente, amigo aqui da região, fez a faculdade aqui em Santa Maria. Eu e o João, a gente está fazendo uma campanha muito legal. Eu levantei uma bandeira de que em 2014, o governo federal liberou uma verba para dar uma pista de atletismo sintética para cada universidade federal do Brasil. E como eu muito o Brasil, eu tinha visto as outras universidades já com as suas pistas. Em Manaus, nem a Universidade Federal do Amazonas nem tinha começado. Então, eu entrei em contato com o professor Libardoni, e eu expliquei a situação. E ele me foi apresentado, ele ficou muito interessado. E a gente está correndo muito atrás disso. Das 40 universidades que iam ser presenteadas, 30 já foram, ou seja, faltam menos de 10 que faltam, e a do Amazonas estava no meio, e aí a gente está trabalhando nisso. Inclusive, essa nossa, nós conquistamos, ou está em construção nesse momento, e no momento o João pediu para que eu passasse até o projeto, algumas coisas que nós tínhamos aplicado, eu também encaminhei. Então, eu nem sabia disso, e ó, a gente tem um trabalho junto aí nessa mesma causa, e a gente tem que ajudar. Que legal. Esporte, né? Então, estamos trabalhando juntos, tá tudo dando certo. Ah, ótimo. Mais uma excelente aquisição para a tropa, então, porque a gente conseguiu já entregar, inclusive, a pasta de orçamento, né, lá em Brasília. O professor João esteve lá no final do ano. Se não fosse agora a questão da pandemia, nós já teríamos algum tipo de informação, mas duros preparando para voltar a Brasília, para que a gente consiga garantir que vai ser de muita importância a Universidade Federal do Amazonas, uma das universidades mais antigas do Brasil, e vai ser um presente muito lindo. E lá na Universidade Federal do Amazonas que começou o atletismo no Amazonas. Então poxa, vai ser um presente incrível, e eu saber que eu vou poder estar colaborando com o meu nome, com a minha história, vai ser muito bacana. Professor João, abraço, tamo junto, hein? Vamos parar não. Ele é um cara muito bom também. Mas vamos então continuar conhecendo o Santos. Mundial 2007. 4º lugar, 37,99. Classificou para a Olimpíada. Meu Deus, como é que tu define esse momento da tua carreira? Mundial a chegar lá para os Jogos Olímpicos. Eu cheguei no Campeonato Mundial e também foi muito incrível para mim. Eu vi os melhores atletas do mundo, foi tudo muito rápido. Era um Mundial muito competitivo. Então, de repente, a gente estava lá entre os melhores, mas como a gente tinha treinado muito bem, a gente tinha sido campeão sul-americano, campeão pan-americano e chegava como campeão pan-americano no Campeonato Mundial. A gente sabia da técnica brasileira, que ela é brilhante, e a gente sabia que isso era um trunfo na nossa manga. A gente foi para o Mundial, ficou em 4º lugar, quase batendo o recorde sul-americano, e esse revezamento é uma coisa curiosa. É feito um cálculo de passagem de bastão. E é a passagem de bastão mais rápida da história de todas as provas de revezamento. Então é o menor coeficiente de troca de passagem. Então aquilo chamou muita atenção e de repente isso nos colocou na Olimpíada. E a Olimpíada de Pequim foi uma Olimpíada diferente. Aí eu já estava um pouco mais maduro nessa questão. E acabou que logo no começo do ano eu fiz índice nos 100 metros, depois fiz índice nos 200 metros. E nos classificamos, fomos para a Olimpíada, chegamos lá, surreal. A Olimpíada da China, eu tive a oportunidade de estar na Olimpíada de Londres, mas a Olimpíada da China é uma coisa gigantesca. Mas nós estávamos entre os melhores atletas do mundo e competimos com os atletas mais rápidos da história do esporte, estavam na mesma prova. E a gente sabia da nossa dificuldade, a gente vinha trabalhando. A gente foi uma geração muito mochileira, professor. Então, os atletas tinham uma mega estrutura. A gente tinha a mochila nas costas, ganhava uma passagem e fazia camping num lugar, viajava para outro, viajava de carro e fazia de tudo mesmo na perna mesmo, viajava de trem. Só sei que onde estavam os melhores, estava a Jamaica, estava os Estados Unidos, ele levantava a cabeça, eu lembro do Bolt falar assim, lá vem o brasileiro de novo. Então, tipo, que a gente não... a gente estava ali e a gente perseguiu eles, persistiu. Nesse ano, 2008, eu viajei 92 vezes de avião.
Pra você ver, nunca mais eu fiz isso, mas Sim. nesse ano eu fiz isso. Então foi Cada uma coisa 3 dias tava no muito avião. gigante, praticamente. Então a gente não parou até quando chegou na China, mas chegou na China um pouco cansado. Cansado, digamos, espiritualmente, mentalmente, de tanto combate, de tanta luta. Mas entramos na Olimpíada, o estádio tinha 100 mil pessoas todos os dias, a Olimpíada lotada. Olha, gente, 100 mil pessoas gritando na sua direção. Vou falar uma coisa, é assustador, parece que seu peito vibra da força do som das pessoas gritando. É muita gente, eu nunca vi tanta gente num lugar só. E a gente passou pra final, e eu me lembro quando a gente passou pra final, assim, o que aconteceu? A gente chegou numa final com os melhores atletas do mundo. E o Brasil pegou a gente e confinou a gente num quarto. Então é uma coisa que eu nunca falei na imprensa, coisa nenhuma. Estou falando aqui para vocês, primeira mão. O Brasil pegou a gente e confinou a gente num quarto. E trancou. Pegou os 6 atletas e trancou. Porque ele sabia que aquela oportunidade dele era única. Não podia perder ninguém. Não podia acontecer nada de diferente. Eles com medo, eles colocaram a gente lá dentro, levaram a comida pra gente e vigiaram a porta. A gente ficou lá trancado de um dia até o dia da final. Só abriram a porta, só 2 pessoas tinham acesso, que era o treinador e o treinador do revezamento feminino. A porta, mais ninguém. E de manhã, a gente ficou lá, jogou um baralho, conversou um pouco. Tinha uns que choravam, a gente se arrependia muito, assim, de aquele momento assim, Senhor, se for pra ser a gente, nos dê essa oportunidade, sabe? Então aquilo foi um momento muito até místico para nós, ali, silêncio total. No outro dia a gente foi para a pista e chegamos muito cedo, então acho que a gente chegou 5 horas antes na pista. Ansiedade pura, ficamos lá até a hora, daqui a pouco começa a chegar os caras que chega os Estados Unidos, chega a Jamaica, chega o Bolt chegou um pouco depois. A gente começa, nossa senhora, a gente via nos olhares deles que eles estavam ali para disputar a medalha mesmo. E a gente estava ali, mas a única coisa que a gente sabia, a gente era Brasil, a gente era muito diferente. O revezamento dos 4 era um do Amazonas, um do Maranhão, um do Rio Grande do Norte e um de Alagoas. Então é um revezamento totalmente atípico do que era conhecido. Mas teve uma hora assim, sabe, que quando a gente estava entrando na pista, a gente estava muito nervoso. Mas uma hora eu olhei pro Bruno e eu fui assim meio que... Eu olhei pra ele olhou pra mim com uma tranquilidade, assim, que tipo, sabe, tá tudo bem. Te acalmou. Aí eu olhei, acalmou, sabe, aquela hora que faz assim, silêncio total. Segurança. Isso. Eu olhei pro Vicente, eu dei um grito pra ele de longe só fez assim pra mim, assim, ó. Tava pronto. Aí eu falei, pronto. Quando eu fui olhar pro Codó, já tava com o braço esticado lá do outro lado da pista, assim, eu falei, ó, é agora. Então os caras estavam conectados, eu falei, então... Sabe, começa a passar aquele filme na sua cabeça. E eu olhei pro lado, é uma coisa que começa a gerar confiança. Acho que a sua confiança começa a desestabilizar a confiança do próximo. Eu olhei pro lado e eu vi o atleta de Trinidad e Tobago e da Jamaica olhando pra mim. Aí eu falei, não, estou preocupado. Eu falei, opa, estão me olhando muito, por que estão preocupados comigo? Então eu vi que aquele era o momento. E por quê? Porque eles sabiam que estava na raia de dentro e eles sabiam a nossa capacidade. Aquilo para nós ali, eu acho que foi aquele momento. E na hora que fez o silêncio da prova, que falou as suas marcas, você vê 100 mil pessoas em silêncio, mas não não faz um ruído. Aí que dá mais medo. Você descobre que o silêncio é mais poderoso que o barulho. E aí eu falei, ó, quando deu o tiro, aí você não pensa mais nada. Eu só pensava uma coisa, eu vou baixar minha cabeça. Quando o pé do Vicente pisar naquela marca, vai acontecer. E vem muito rápido e parece que as pessoas vêm gritando junto com os atletas. E de repente ele estava bem pequenininho, quando eu vi ele já estava muito próximo da marca. Eu só vi o pezinho dele, ele calça 35. O pezinho dele pisou certinho na marca. Quando ele pisou, eu só lembro já de estar com o bastão na mão já. Tão rápido que foi. E passei a bastão pro Bruno e... Quando eu passei bastante pro Bruno, que eu tentei olhar, eu me lembro que eu tentei olhar e eu não conseguia ver de onde eu tava. E eu levantei a cabeça para um telão, não tava aparecendo a imagem. Que eu olhei pro outro, já tava aparecendo já o final, já tinha acabado a prova. Então é muito rápido. E eu olhei pro telão e fiquei olhando, demorou um tempo, começou a aparecer a Jamaica em primeiro,
E começou a aparecer o segundo, o terceiro, e apareceu a gente em quarto. E eu fiquei ali em silêncio, tentando, sabe, assimilar tudo que tinha acontecido. Eu comecei a andar devagar, olhei para um lado, olhei para o outro, procurei o Bruno, não via. Que era o que devia estar mais próximo de mim ali na pista. O pessoal gritando, aí um atleta do Tobago me cumprimentou, falei com outro da China também me cumprimentou, que eu conhecia. E fui caminhando de novo, daqui a pouco eu achei ele, já vinham voltando atrás de mim. E aí você leva um tempo para assimilar, mas a gente viu o nosso lugar em quarto lugar. A gente sentiu na prova que a gente tinha corrido para medalha. A gente não correu aquela... A gente não era figurante da situação, a gente competiu mesmo, a gente sentiu aquilo. Aquilo deu uma acalmada na gente, a gente saiu da pista. E para nós a gente estava muito satisfeito. A gente foi quarto lugar naquele momento. A gente estava satisfeito, pô, estamos para nossa vida normal. Sandro, que explicação, assim, pelo menos assim, nós que estamos mais dentro do atletismo, mas eu acho que tu conseguiu transcrever com palavras a emoção, assim, dos momentos da prova, de tu esperando, o silêncio. Nossa, o que escreveram ali sobre o Nestor, antes do professor Leandro, outras pessoas, o Emanuel, de arrepiar, eu me senti aqui agora te escutando. Nossa, que capacidade de descrever a cena, porque também, sem dúvida, foi um dia inesquecível na tua vida, né? Então, assim, muito lindo, muito... Ah, cara, que feliz que eu tô de falar contigo. Eu só te elogio porque realmente é muito legal poder estar conhecendo esse fenômeno, esse momento, esse dia. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Como é que foi as nossas passagens nesse dia? Funcionou perfeitamente, assim? Tu lembra detalhes da pega, da passada? O Brasil tem uma... Inclusive, eu estive agora numa reunião, que é também em forma de live, há 2 dias atrás, e eu tô dentro da confederação, eu que sou membro da confederação agora, do conselho, e eu estou levantando uma bandeira muito clara de transformar o que o Brasil inventou de técnica brasileira em educação. Fazer com que isso vire livro. Porque nós inventamos realmente uma maneira de passar bastão que é nossa. Então essa confiança fez com que nos ajudasse. Vou explicar por quê. O Vicente tem 1,64 m. Primeiro homem. Eu, segundo homem, 1,90 m. Se eu for criar um encaixe para isso, já não vai dar certo. Isso só se tornou possível por causa da técnica brasileira. Então a gente faz ajustes ali, a técnica brasileira não permite. Se a gente tentar a francesa, que é a ascendente, não funciona legal. Se tentar a técnica inglesa americana também não funciona. Então, tipo, a técnica brasileira ela é regulável. E a gente conhecia os atletas. Então, a gente criou uma estratégia, a gente pensou o seguinte: a Jamaica estava na raia 5, Trinidad e Tobago na 4 e a gente na 3. Aí o que a gente pensou? Trinidad e Tobago vai brigar com a Jamaica. Então, se a gente perseguir Trinidad e Tobago e a Jamaica vai ultrapassar o Japão, a gente não precisa ficar olhando lá na raia do Japão, que era um adversário nosso. A gente ataca só Trinidad e Tobago, que está mais próxima da gente, e vai virar um efeito dominó, porque Trinidad e Tobago também não vai correr por causa da gente, vai correr por causa da Jamaica. Então, a nossa estratégia que a gente criou, nós. Então a gente conhecia os atletas, conhecia de conviver, por exemplo, o segundo homem, o terceiro homem, o quarto homem, a gente conhecia, eu conhecia muito o Mark Burns, que era um amigo meu pessoal, então eu sabia como era o comportamento dele, eu sabia que ele não vinha de um ano bem, então aí eu falei pro Vicente, a gente vai ter que ser perfeito na segunda e na terceira passagem, a gente vai ganhar posição aqui. Os outros estão muito bem, Mark Burns tá ali 60% ali, não foi nem para, entendeu? Não foi para final dos 100 metros, que tá acostumado aí, então ele tá mais ou menos ali. Ele veio por revezamento porque eles precisam dele. A gente vai atacar ele. Então a gente mudou o tamanho da passagem para eu receber já passando ele. E foi o que aconteceu. Deu certo essa estratégia. E eu segurei ele segurou o atleta da Michael Frater, da Jamaica. A gente correu lado a lado. E na passagem do bastão do Bruno, a gente ganhou mais uma posição. Tanto que já aparece lá o Codó, recebendo o bastão já em segundo. Por quê? Porque a gente foi tirando as passagens era tudo uma estratégia. E deu tudo certo. Mas o último homem da Trinidad e Tobago, o cara era uma máquina, tinha acabado de ser medalha de prata no 100 metros. Tinha corrido 9,89 contra
10 e 22 do Codó. O Codó fez muito, lutou muito bravamente, mas não tinha como ele segurar um cara que era muito mais rápido que ele. Então ele segurou por um determinado tempo, depois o atleta de Trinidad e Tobago continuou a passar. Mas nessa passagem, eu posso considerar assim, nota 10. Não só por ter acertado, mas por ter acertado também a estratégia. Então a gente treinou muito, eu sou da época que a gente ficava com o calo na mão de tanto repetir passagem de bastão, exaustivamente. Acho que eu ainda sinto uma dorzinha, tô brincando. Então a gente treinou exaustivamente, até porque na época o treinador então, Jaime Neto, ele era muito exigente com essa questão. Ele não admitia nem insegurança na passagem, não era nem questão de estar certo ou errado. A insegurança do movimento para ele já conseguia perceber. Então a gente tinha que passar mesmo demonstrando confiança. Então a gente realmente aquilo foi ficando automático e valeu muito a pena. Por que valeu muito a pena? Que o Brasil criou uma maneira de ensinar essa técnica que é um aprendizado, não é uma decoreba. Não é uma coisa que você aprende aqui e depois esquece. Isso é como andar de bicicleta. E naquela hora, como eu falei, no estádio com 100 mil pessoas, eu confesso, eu fiz aquilo no automático. E se no automático eu tivesse errado, eu tinha errado. Se não tivesse funcionado, porque realmente foi com certeza, a coisa mais emocionante que eu vivi na minha vida. Eu nem sabia que cabia 100 mil pessoas num lugar só, mas... Então, aquele momento foi muito forte, uma pressão muito grande, e a gente conseguiu sair com êxito. Antes de contar a emoção de receber a medalha e tudo mais, vamos seguir no segundo ciclo olímpico, para a gente pensar que, bom, já tinha Pequim, vinha Londres pela frente, toda aquela questão de se manter rápido, de se manter no esporte, de manter dentro do grupo principal. Não adianta estar rápido no esporte e não integrar a delegação. Como é que foi essa construção até 2012? De certa forma, com uma idade um pouco acima da grande maioria dos atletas, com renovações, enfim. Como é que foi esse processo até 12? E 12 em si? Bem diferente, por exemplo, eu já fui para Pequim, eu tinha 31 anos. 31 anos. Então, para Pequim já foi uma surpresa, mas eu demonstrei. Para Londres, já era muito mais surreal, a ponto de eu receber alguns tipos de críticas, passar uma situação de segurança, ele tem 35 anos, então eu fazia as coisas, mas parecia que já não eram, não tinha o mesmo depósito de confiança que a primeira vez, mesmo a gente tendo tido um bom grande resultado. Isso por quê? Porque eu já estava, como o professor bem colocou, eu sou uma pessoa fora da curva. Com 35 anos indo para uma Olimpíada, eu era muito fora da curva. Muito fora da curva. Mas eu sempre vi o esporte assim, eu posso dizer que eu vi o esporte de uma maneira atemporal, assim, eu nunca me liguei muito talvez seja até pela minha história, relacionei a idade ao esporte. Então eu pratico esporte, ponto. Então eu ia pro treino, fazia o treino, eu não cheguei em 2012 dizendo assim, eu quero fazer um treino especial para ir para a Olimpíada. Não, eu fui pro treino e eu segui o treino que eu vinha fazendo de evolutivo normal. E inclusive foi um ano que eu rendi muito, eu corri 400 em 2012, eu terminei o ano em terceiro lugar no ranking nacional nos 400. E eu fiz o 400 mais por preparação, que queria melhorar os 200 metros, que era uma prova que eu era muito competitivo. Mas cheguei ao índice. Cheguei ao índice na prova dos 200 metros. Mas a gente foi indo, até que chegou a confirmação. Ela demorou, não foi uma confirmação como em 2008. Praticamente eu só tive a ciência de estar nos Jogos Olímpicos de Londres no último dia para a vaga. Isso porque eles aguardavam outros atletas, mas que não vingaram, que eles queriam escolher, mas que se lesionaram, enfim. E o Brasil tinha 3 vagas por prova, e eu fui convocado para a Olimpíada de Londres. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco, minha preparação ali para Londres, porque eu comecei o ano avassalador, ali correndo final de janeiro, fevereiro e março, eu já estava correndo. Até abril e maio eu corri muito, mas a Olimpíada era em agosto. Então não dá para você manter um pico de rendimento até o final. Quando ficou essa dúvida se nós íamos ou não íamos, eu fiquei ali meio entre estar treinando para ganho ou treinando para performance. Então fiquei ali oscilando mas foi confirmado. E aí a gente foi para Londres.
Mas eu também fui muito tranquilo para Londres, porque a gente tinha essa retrospectiva em 2011. É, a gente foi bicampeão, tetracampeão dos Jogos Pan-Americanos no México, onde foi uma competição muito boa, e em Guadalajara. E o Brasil bateu o recorde de medalhas. Então a gente vinha naquela expectativa, ó, o dever de casa tá feito. Agora vamos pro próximo passo. Então a gente foi para Londres assim com essa expectativa. Mas eu posso dizer hoje que o calendário daquela época, de 2012, ele não foi bom para a Olimpíada. Atingiu-se, o Brasil foi para um pico numa direção para atender o seu calendário, que tinha Campeonato Sul-Americano, tinha Campeonato Ibero-Americano, tinha os GPs sul-americanos ali no mês de maio, que foram de 5 a 9, eu nem me lembro. No Brasil foram 5, mas na América do Sul 9. Então a gente foi direcionado para aquele, e depois para fazer um segundo pico. Mas nem todos os atletas em pouco tempo tem esse lastro para fazer 2 picos nesse nível. E aí muitos acabaram sentindo. A gente tem aproximadamente 10 minutos, então eu vou tentar ser um pouco dinâmico, porque a história é muito legal. Gostaria de falar contigo como com os outros atletas horas, mas é impossível, né? Ainda assim, bom, 2016 tu sonhou com a Olimpíada também? Chegou a treinar, mas não deu. Olha, não, eu treinei para a Olimpíada 2016 e eu falei, vou fazer a mesma coisa, vou fazer o dever de casa, vamos ver. Mas quando chegou em acho que abril, março, eu me lesionei o bíceps femoral esquerdo, lesão grau 2. Só tive 2 lesões na minha vida, uma em 2006 e outra em 2016, no mesmo músculo. E aí eu perdi um mês ali de treino, mas eu voltei treinando. Então eu voltei correndo, eu tinha que correr abaixo de 10:30 para estar na Olimpíada 2016. E eu voltei correndo 10:55, 10:60, 10:55, depois corri 10:49, 10:48. E aí eu fui para os Estados Unidos competir. As competições estavam acabando, eu fui para Miami. Competi de novo, corri 10:48, 10:46. E eu fui para uma competição que era o último dia. E eu estava aqui escalado no Brasil. Último dia para classificatório, praticamente. E eu estava escalado no Brasil para conduzir a tocha olímpica, na minha cidade. Então eu tinha que competir nos Estados Unidos, pegar o voo Miami e Manaus. No outro dia de manhã eu conduziria a tocha. E eu fui para essa competição. E era uma competição muito boa para fazer resultado. E o que aconteceu? Eu corri na semifinal 10:40. E aí veio um... Não chega a ser um tufão, mas veio uma ventania. E a competição foi adiada por 3 horas. Isso, em Miami. E aí eu fiquei aqui, eu me lembro que eu estava com a Evelyn Santos. E tava só eu e ela como brasileiros. A Rosana tinha ficado em Miami. E eu para um lado para o outro. E eu falei assim, eu tenho que pegar o voo 4 horas da tarde. Então tinha dado tempo. E aí eu fui com o organizador e ele falou assim, olha, daqui 50 minutos eu vou liberar a prova. Só que eu tinha um tempo para pegar o Uber para ir até o aeroporto. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu vou ter que sair da prova. E eu saí, voltei pro Brasil. E eu cheguei em cima do aeroporto, eu não podia perder aquele voo, senão eu perdi a tocha. E eu peguei o voo, mas voltei pro Brasil e fiquei ali a 14 centésimos de ir para a Olimpíada do Rio. Mas foi muito bacana. Assim, a Olimpíada do Rio foi muito boa, muito legal. Eu vi muitos atletas, competi bem. E não me arrependo não de não ter ido, assim, nem fico triste. Como eu digo assim, eu sempre quero fazer o meu melhor. Aquele foi o meu melhor naquele ano. E eu tomo como um ensinamento. Mas faltou um pouquinho. Mas que loucura, imagina com 39 anos, né? Ia ter um troço absurdo. Mas vamos falar sobre a medalha. A medalha é o grande agora, o foco, nós temos 6 minutos. É agora. Meu Deus! E aí, Sandro? Todo esse tempo, sabendo depois da desclassificação da Nestor Carter, não vinha essa medalha, meu Deus, será que vai vir? Como é que foi essa espera? E como é que foi receber? E como é que também, de certa forma, a gente pensar assim, poxa, eu demorei, sei lá, 10 anos ou mais para poder ser considerado um medalhista olímpico, quanto eu perdi, porque tem coisas que tu perdeu que são irreparáveis, né? Porque quantos patrocínios, quantas situações deixaram de acontecer por ausência dessa medalha lá naquele momento que tu estava viajando, até questão financeira hoje, talvez tu tivesse bem melhor a situação, enfim.
Bom, vamos só para começar bem, vamos começar 5 estrelas. Vocês querem com emoção ou sem emoção? Então Bom, vamos se lá. tu se propuser quando terminar a live a gente começar outra, mais um pouquinho, podemos falar bem tranquilo. Mais Então uns 10, vamos 15 lá. minutos. Então, beleza, Então show de o que eu vou falar? Eu morei com Nesta Carta por um mês em Assis, na Itália, em 2008, depois da Olimpíada. Então nós tínhamos o mesmo manager, o manager, para quem não sabe, é um empresário que a gente tinha na Europa, e Stefano Bartotti. E nós éramos do mesmo manager. E eu morei com ele depois da Olimpíada. Morei de ia jantar junto, almoçar junto, ele ia para uma competição, ia para outra, sem que ele mencionasse nada, demonstrasse coisa nenhuma. Mas o que tinha acontecido já tinha acontecido. O tempo passou, nós levamos nossa vida. Então, para você falar nessa questão financeira, só para você ter uma ideia, em 2009, Nesta Carta fechou um contrato de $600 mil, $660 para ser exato, por ser medalhista olímpico, com o circuito europeu. E eu estava em São Paulo competindo nos Jogos Regionais. Então, assim, só para você ter uma equiparação do que poderia ter acontecido e do que não poderia. Então, mas a gente não sabia, continuei assistindo tudo. O tempo foi passando e veio a situação lá no começo de 2016, do caso de doping do Nesta Carta. Começou uma situação mais difícil. O que foi? A gente começou a sofrer muito, porque você imagina, você saber que em 2008 você foi um medalhista olímpico, sua vida poderia ter mudado ali, e de repente você chega em 2016, 8 anos depois, e você descobre, primeiro, que você era para ter sido um medalhista, e segundo, que você poderia não ser, porque a pressão da Jamaica e o recurso que ela usava para ficar com a medalha eram altíssimos. E a gente recebeu a notícia dos advogados que a gente não podia, por ser quarto lugar, em fazer parte do processo. A gente só era espectador do processo. Então a gente tinha que ficar só assistindo. Não podia fazer nada. Porque a briga era entre a Jamaica e o Comitê Internacional que queria a medalha de volta. Então o que sobrasse dos dois era o nosso prêmio. Então a gente sofreu por mais 3 anos. Esses 3 anos foram mais sofrimentos. 3 anos esperando, ouvindo todo mundo falar as notícias, as pessoas vinham perguntar da gente, a gente não tinha o que dizer. A gente sofria, teve membro desse revezamento que sofreu muito e queria desistir, porque tem gente que passou sérios problemas, e enfim. Então, foi passando o tempo, daqui a pouco a gente soube. Eu fiquei especialista em ler jornal jamaicano. Então, o The Gleaner eu lia todo dia. Por quê? A gente tinha que saber o que a Jamaica estava pensando. E para a Jamaica, não, o Comitê Olímpico está maluco, não tem nada a ver. Isso aí foi naquela época, agora já mudou, que não sei o que e tal. Mas eles tinham todo um argumento pronto. E eles investiram $500 mil, $490 mil num recurso na Corte Arbitral do Esporte para ficar com a medalha. Falei, pronto, agora mesmo que a gente vai ficar mesmo aqui sentadinho só observando. Então isso foi muito martirizante pra gente. Sofremos bastante com essa situação. Mas eu digo que Deus foi justo, os deuses do Olimpo foram justos. E em 2019, no último ano em que era possível sair o resultado, se passasse um mês a mais, era extinto. Então, faltando um mês para terminar o prazo para poder recorrer a essa medalha, o resultado saiu e foi em definitivo. E aquele alívio também foi como se fosse um alívio, né? Porque a gente ia sofrer 2 vezes. Eu acho que eu não sei o que teria acontecido da gente se a gente soubesse 2 vezes que era medalhista de perder essa medalha. Então foi muito pesado, foi muito, muito sacrificante. Eu falei para mim mesmo, olha, eu aguentei até aqui. E as palavras de um amigo meu, que é um dirigente, ele falou assim, Sandro, sabe o que é mais engraçado? Eu te conheço há muitos anos, desde essa época que a gente está comentando aqui, ele falava assim para mim, você sempre se comportou como um herói olímpico. Então eu acho que quando ele falou aquilo para mim, aquilo falou comigo. Aquelas palavras falaram profundamente comigo, e de eu entender que o esporte para mim sempre foi uma medalha. Então eu tinha que seguir o meu caminho. Sandro, 10 segundos vai terminar nossa live, então a gente vai reiniciar uma live para continuar esse finalzinho, fazer um encerramento e contar um pouquinho dessas questões do herói olímpico, tá? Caindo em um...
Bem, pessoal que está acompanhando, uma live muito bacana, um bate-papo fantástico, conhecendo uma história digna de filme, uma história que, olha, isso é uma coisa que eu tenho que perguntar pro Sandro. Vai sair o filme da história da vida dele? Essa vai ser a primeira pergunta aqui, ou vamos primeiro continuar na ordem cronológica do que a gente está falando? Eu já vou chamar o Sandro aqui, mas merece um filme, hein, Sandro? Nossa senhora, um livro, não sei se já não... Sandro aqui, pessoal chegando de volta para a live, muito bom, muito bom. Ali está. Aí, Sandro, obrigado aí por ficar mais um pouco com a gente. Vamos, não quero tomar muito do teu tempo, mas assim, como eu estava falando. E aí tem um filme, já vendeu a tua história para alguma produtora, um cineasta? Eu tive um contato de duas produtoras que entraram em contato comigo. Uma chegou até fazer uma demozinha e ia ter muito interesse. Uma de São Paulo e a outra de Fortaleza. E, vamos ver. Mas tem outras propostas também para escrever um livro. Ali, ó, até o Nestor aqui, aluno da especialização, aqui, pô, uma autobiografia, com certeza merece. Então, eu recebi essa proposta também. Eu acho, eu vou, sabe, esse furacão que a gente estava falando da questão da medalha, ela é um furacão se tornou um grande furacão na minha vida e eu tô esperando ela dar uma dissipada, porque eu recebi a medalha agora dia 31 de outubro e eu vou dizer para vocês que não foi uma sensação tranquila. Eu percebi assim aconteceu uma coisa com nós quatro muito muito difícil, porque o que acontece? Houve uma fusão. A gente não sabia que isso ia acontecer. Foi o sentimento que eu tive. Houve uma fusão. No dia quando nós viajamos para a Suíça e só a gente pode receber a medalha olímpica, o Brasil tentou receber a medalha por nós e o Comitê Olímpico, desculpa, disse não, só os atletas. Imagina se eu tivesse falecido, ninguém mais receberia essa medalha. Então nós fomos levados pelo Comitê Olímpico até a Suíça, até Lausanne, na Suíça, para receber a medalha. Mas eu confesso que quando chegou na hora eu praticamente travei, assim. Eu percebi claramente que naquele momento o passado e o presente eles se fundiram dentro de mim. Eu fiquei impressionado com a sensação que eu tive, assim, naquele momento, naquele dia. Eu tive muita dificuldade de receber a medalha, muita dificuldade. Passa muita coisa na sua cabeça, a medalha olímpica realmente, eu vou dizer para você, se um dia a gente tiver a oportunidade de você estar presente na medalha olímpica, é uma situação diferente. E isso aconteceu comigo, procelou minha alma naquele momento, porque naquele momento, parece que, não sei, aconteceu uma coisa, uma fusão dentro de mim realmente. E eu fiquei bastante atordoado, inclusive, com aquele momento. Porque passa um filme na sua cabeça de tudo aquilo que você viveu para chegar naquela medalha. Tudo aquilo que você não viveu depois de não ter recebido a medalha. E tudo aquilo que você ia viver, você parece que você faz um caminho contrário. Parece que alguma coisa te puxa para o passado, na marra, e te leva para o passado para te encontrar no eixo que você devia estar, enfim. É uma confusão mas a gente conseguiu passar, eu, o Codó, o Vicente, o Bruno. Alguns eu posso dizer que o Vicente foi mais fácil, não que não fosse fácil, mas foi mais fácil porque ele já teve a segunda medalha olímpica dele, mas para nós três foi bem difícil. Mas a gente conseguiu superar mais essa. Eu te confesso que eu me preparei como se eu estivesse competindo, mas a competição era contra a minha própria emoção no momento. Então foi uma situação muito, muito incrível e é o fim de um ciclo de sofrimento. Não era uma coisa fácil. Um ciclo de quem acreditou, quem entregou a vida, quem apostou tudo que tinha, quem vendeu todos os seus pertences, quem saiu da sua cidade, saiu lá do norte do Brasil para enfrentar o desconhecido. E, enfim, agora eu vou esperar essa poeira, ainda tem um pouco dessa poeira em volta de mim aqui, passado esses meses.
E isso começou vários processos em cadeia, e a gente está ainda correndo atrás de muita coisa, a gente tem que fazer muita coisa por conta própria. A gente tem que mexer, vou dar um exemplo para você, é como se eu tivesse que voltar em 2008 e continuar processos que estão lá em 2008. Como se eu estivesse em 2008. É difícil para explicar para quem está ouvindo, é difícil para eu encontrar palavras, é difícil para que as coisas que as normativas entendam, porque isso nunca aconteceu. É a primeira vez que isso acontece na história. Pega todo mundo surpresa. Se eu disser para ti que o Comitê Olímpico Brasileiro sabe lidar com isso, eles não sabem. Então é complexo, eles mesmos nos pedem para que a gente tenha um pouco mais de calma, para eles falarem assim, não, para nós é muito novo tudo isso. Então, para você ver, se você ouve isso de um Comitê Olímpico Brasileiro, descobre o tamanho da magnitude dessa situação. E isso caiu tudo nas nossas costas, mas graças a Deus aconteceu e a gente voltou para casa, voltei para o Amazonas com a medalha e estou sendo muito bem recebido por onde eu estou passando. Quero agradecer a todas as pessoas que me dão carinho, que é muito importante para mim, para que a gente recupere um pouco, né? Um pouco daquilo que a gente poderia ter vivido. Sandro, nossa, eu fico imaginando quantidade de situações, né, que mudaram e que deve estar mudando até na tua vida, porque, cara, a tua história já estava escrita, sempre foi de vitória, de luta, de trabalho, mas o trunfo, né, a medalha olímpica, ela acaba tornando em outra proporção, né, até o reconhecimento das pessoas, de empresários, de patrocínios, da parte pública e privada. E quantas coisas que, como tu falou ali antes, né, enquanto o Nestor estava ganhando lá uns 600 mil, tu estava correndo aqui o Paulista, o Regional ali, enfim. Então, assim, para não nos estender muito, até para não tomar o teu tempo, assim, tu sente que desses poucos meses, né, de outubro, aí vem férias, de tudo, de pandemia agora quando volta tudo, ou seja, realmente não deu tempo de sentar mesmo, mas tu sente uma mudança no olhar, nas ações, nas pessoas, na busca, enfim, em função dela? Eu vou dividir assim as situações. Se eu falar na questão de recompensa, assim, digamos que a gente recuperou 15% do que a gente perdeu. 15%. Os outros 85% estão simplesmente perdidos por aí. Então aí a gente tem que ir atrás, porque passou-se 11 anos. Então eles estão o escritório inteiro da empresa mudou, inteiro. Aí tem um funcionário que está morando na França, o outro funcionário está na Califórnia, a gente tem que contactar com um, ligar com o outro, é um processo planetário, para que a gente resgate esse passado, documentação, alguns salvou, a gente às vezes troca informação, alguém tem um documento, o outro tem, a gente conversa, a gente tem que sair muito, por exemplo, a gente tem que ter até essa desenvoltura para explicar a situação. Então mas são diversos setores diferentes. Na questão do dia a dia, sim, em alguns setores eu particularmente, eu sinto respeito. Vou contar uma história aqui bem rapidinha. No dia que eu recebi a medalha, no mesmo dia, não, no outro dia de manhã, a gente voltou para o Brasil. Meu voo foi um voo da Suíça para a Alemanha, da Alemanha para São Paulo, Manaus. E eu vou ir para a Alemanha, e eu estava junto com o Rogério Sampaio, e a gente estava voltando, e quando a gente chegou, tinha vários detectores de metal, tinha um detector de metal praticamente na porta do avião, mais uma checagem. Quando eu passei com a minha mochila, eu estava fazendo a conexão, aí apitou. Por quê? Por causa da medalha. Aí apita diferente, é muito metal. O cara já pegou a minha mochila e colocou no canto aqui. E a gente estava em cima da hora do voo. Se perdesse aquele voo, eu ia ficar na Alemanha. O voo ia sair meia-noite. E o cara ficou me segurando, começou pegou a mochila, colocou no canto, colocou luva, e fez detector de droga, detector de um monte de coisa, e passava o detector de metal, apitava. E aí o Rogério Sampaio falou pra mim, olha, tua medalha tá na mochila, né? Eu falei, tá. Ele até brincou comigo e falou assim, vai se acostumando.
E aí eu falei pra ele, vamos lá, né? E até que o responsável me chamou, olhou pra mim e falou, de quem é essa mochila? Eu falei, eu levantei a mão, ele falou, vai pra ali. Aí colocou lá num canto, aí colocou a mochila, ele falou, abre a mochila. Eu abri a mochila, tirei, tira aquilo ali, aí tirei a caixa da mochila, da medalha, perdão. Aí ele abriu. Aí quando ele foi abrir assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, o que que é isso? Eu olhei pra ele e falei assim, é uma medalha olímpica. Você vai ver a cara dele. Ele desdenhou do que eu falei. Então ele olhou pra minha cara, me olhou de pés a cabeça e disse, a medalha olímpica. Quando ele abriu a caixa, que ele viu na medalha olímpica, ele tirou a mão e falou, ai meu Deus do céu. Aí ficou tudo assustado, aí ficou olhando. Aí veio um outro, o que que foi? Aí o outro olhou, ai minha Nossa Senhora. Aí ficou assustado assim. Aí ele não sabia, ele queria tocar, parece que ele tava com medo. Ele não conseguia mais colocar a mão. Aí uma hora ele olhou pra mim, já totalmente diferente, olhou pra mim e falou assim, pode guardar. É sua medalha, só você pode tocar. Então já é aquele sinal do respeito que os alemães têm pelo processo olímpico, né? E no Brasil, aí, graças a Deus, eu estou trabalhando muito. Vou até tentar. Estou fazendo parte aqui de um projeto, deixa eu ver se aparece aqui. Coloquei essa camisa para ver. Chama Heróis do Atletismo, que é um projeto do governo federal patrocinado pela Caixa, que a gente faz um trabalho de difusão do esporte. Então, primeiro, né, na nossa primeira reunião, eu pedi para trabalhar com o norte do Brasil. Por quê? Porque eu sei que é mais desprovido, é raríssimo uma medalha olímpica no norte do Brasil. Então, que eu tenho a notícia, só tem 3 e uma medalha paralímpica. Então, no norte do Brasil inteiro. Então, e é importante difundir o esporte. Então, eu trabalho, já estive no Amapá, já estive em Rio Branco, vou estar em Rondônia, já estive em Belém, estive no Amazonas, no interior do Amazonas, no lugar mais longínquo possível. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, a gente percorre o Brasil inteiro, já estive em vários lugares, já estive no Rio Grande do Sul ano passado, estive em Porto Alegre. Então a gente faz esse trabalho por diversos lugares do Brasil, fomentando o esporte e usando esse legado olímpico para demonstrar a positividade que tem em você angariar ações voltadas para o esporte. Então, eu venho fazendo esse trabalho, é bem legal. Eu nunca me imaginei tendo que trabalhar assim com o Brasil inteiro, mas fico muito feliz de estar sendo muito bem recebido. E a gente consegue fazer diversos tipos de propostas e sabe, isso é até um acalento para mim, porque eu consigo assim colocar para fora um pouco que eu sempre quis, que eu poderia ter feito se eu tivesse recebido a medalha desde 2008. Então isso para mim está sendo muito bom, até socialmente falando. Então eu estou tendo, como é muito mais trabalho do que deveria ser, e é um trabalho muito legal, porque você conversa com a criança, você conversa com o adulto, você conversa com as pessoas, conversa com empresários, com funcionários, você conversa com todo tipo de pessoa, com todo tipo de classe social. E é um volume muito grande que dá muito trabalho, mas que, enfim, isso me satisfaz muito por dentro, porque eu estou podendo correr atrás daquilo um pouco do que eu perdi no passado. Então, e em todos os lugares por onde eu passei, graças a Deus, eu estou tendo muito respeito, sendo muito bem recebido. E, inclusive, até agradecer a Universidade de Santa Maria, que está fazendo esse mesmo papel, está me recebendo muito bem. Então, mais ou menos é assim, até responde um pouco a pergunta, que é mais ou menos assim que eu estou sendo recebido, com muito carinho, com muito respeito, devido à medalha. Sobre as outras questões, a gente está lutando muito para que a gente seja reconhecido. Eu vou até falar sobre uma conversa que eu tive com o Comitê Olímpico Brasileiro, que falou para nós, conversando e tá, poxa, que pena que tudo que aconteceu. Eu falei, olha, o Comitê Olímpico ele tem um grande orgulho de qualquer tipo de apresentação, o trabalho que o Comitê Olímpico Brasileiro faz no Brasil. O cartão inicial dele são os medalhistas olímpicos no momento que estão recebendo medalha. Coisa que a gente nunca vai poder fazer parte, porque a gente não recebeu nossa medalha no pódio. Então, é uma situação que eu converso com eles para que eles entendam que é diferenciado. A gente vai precisar ser realocado, reinserido na história. Então, eu estou levantando essa bandeira para que a gente possa... Eu conversei muito com o Codó, e o Codó estava em São Paulo e resolveu abraçar uma causa
no estado dele, no Maranhão, e voltou para o Maranhão para começar esse projeto que está começando lá, também dando muito duro. O Vicente Lenilson, que está em Cuiabá, que já tem um projeto, agora vai melhorar ainda mais, mas já tinha um projeto, já tinha começado também. E o Bruno Lice, que ainda é um atleta, que ainda compete, estava treinando aqui agora esse ano para a Olimpíada de 2020, mas deve continuar, mas ainda é o único que ainda corre. Então, a gente tá se virando, fazendo de tudo possível para que a gente possa dar nossa contribuição, porque, como eu repito, a gente sempre teve, é incondicional a relação entre a gente e o esporte. Indefere se a gente foi recompensado ou não. Que a gente vai lutar pela nossa recompensa, mas também tinha uma vontade pessoal de contribuir para o esporte. Eu acho que esse amor fez com que a gente superasse muitas barreiras, né? E chegasse onde a gente chegou. Ah, sem dúvida. Recebeu também o título Herói Olímpico, né, Sandro? E aí, assim, eu fico muito feliz com poder escutar a tua história, poder estar transmitindo ela para muita gente. E, sem dúvida, essa tua história e a história dessa medalha já está dentro da minha disciplina de atletismo, nas disciplinas de atletismo. Vão ganhar mais holofotes ainda agora, depois desse nosso bate-papo, essa aproximação. E a nossa equipe de esportes, de atletismo aqui também está numa crescente, e a gente também, agora com a nova pista, quando for inaugurado, quem sabe até nós possamos até fazer alguma articulação para tu estar presente nesse processo ou em alguma competição. Vou adorar. Né, que a gente tem muita vontade de trazer amigos, e eu já te considero amigo depois desse nosso bate-papo, nessa aproximação, graças ao Marquinhos, lá, nosso presidente, que Com certeza. é uma grande pessoa também. E então, assim, eu queria te pedir umas palavras, Sandro, para o meu gurizão atleta lá, pro aluno aqui da UFSM, que por vezes chega um pouco tarde no esporte, que pensa, pô, eu vou treinar, por que treinar? Será que não tô velho? Ou então também para a gurizada dos projetos sociais, que a gente tem alguns aqui na região, com algumas escolas, né? A professora Leandra também tem um trabalho bem bacana, a gente tem outros em umas praças. Então eu queria que tu conseguisse fazer uma mensagem para esse pessoal. Aí em primeiro lugar, você falou do Marquinhos, e o Marquinhos, ele é uma testemunha viva do que eu passei na universidade. Ele estava presente, e ele, inclusive, ele tem fotos e vídeos raríssimos meu. Já falei com ele, ele fala assim pra mim, tá no meu HD meu lá no sul, pô. E ele falou, pô, mas do sul pro Amazonas é um pouco perto, né? Eu falo pra ele, né? Porque ele tem guardado isso aí das antigas, e se Deus quiser um dia eu pego com ele. Mas dizer pro guri, dizer para as pessoas que têm vontade de praticar o esporte, que pensa numa coisa, independente do que você gosta de fazer, se você gosta de correr, se você gosta de saltar, se você gosta de nadar, se você gosta de pedalar, se você gosta de lutar, se você gosta de estudar, o fato gostar é o fator diferencial que está dentro de você. É o que ninguém chega com uma pessoa assim, vai fazer isso. Ninguém obriga com uma arma uma pessoa a praticar um esporte ou estudar. Isso é uma questão pessoal interna. Então, essa questão pessoal interna nasceu com você. Essa vontade é sua, não é de mais ninguém. Escute a sua voz, escute essa voz que vem do seu interior. Essa voz pode te levar a lugares maravilhosos, lugares muito longe. Eu digo isso porque eu entendo que o esporte, na minha vida, ele tem um significado. Mas na vida de cada pessoa, algo que ela faz vai ter o mesmo significado. Para mim, para minha mãe, é a arte. Para minha mãe, a arte é tudo. Para mim, já é o esporte. Então, para outra pessoa, de repente, vai ser a matemática. Para outra pessoa, de repente, vai ser a ciência. Enfim, o que importa é que você nasce com um dom. E esse dom, ele pode te levar a fazer coisas incríveis. Então, esqueça a sua classe social, esqueça a sua idade, esqueça a sua condição, esqueça se você vai perder ou se você vai vencer. O caminho que você vai percorrer é que vai te trazer as maiores lições e vitórias da sua vida. Show de bola. Sem dúvida, Sandro. Olha, muito, muito, muito bom tá tendo esse papo contigo. A gente vai mais para encerrar, então. Eu só queria te dizer que a gente pensa aqui no Sul, dentro do núcleo, né? Esse nosso núcleo de implementação da excelência esportiva e manutenção da saúde, o NIEMS,
A gente busca fomentar o esporte em todas as manifestações. O atletismo é um dos esportes mais importantes na história, no desenvolvimento das pessoas e dentro do nosso núcleo também. E eu gostaria de te dizer que a gente pretende, em pouco tempo, assim que passe esse momento de pandemia e tudo mais, estruturar eventos que possamos trazer atletas, que possamos trazer personalidades, pessoas que estão envolvidas no esporte. E já te considero entre os meus tops, que nós vamos fazer de todo o possível para que, assim que os nossos eventos venham a acontecer, que nós possamos fazer alguma forma de te trazer, para tu poder estar aqui com a gente, dando palestra, contando a tua história, contando sobre o teu treino, enfim, sobre muita coisa. Também vamos trazer eventos esportivos e competições, como eu te falei, e sem dúvida vamos fazer de todo o possível para enfim, quem sabe um dia vamos trazer um Troféu Brasil para Santa Maria, tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Que coisa linda. E então, eu acho o máximo, é o máximo. Ideia fantástica, pode contar comigo. Eu assim, sou totalmente apaixonado pelo esporte e tenho uma alegria imensa de ver o esporte sendo praticado em todas as áreas, em qualquer classe social, em qualquer nível. Para mim isso vai ser um ensinamento muito grande, vai poder estar aí com vocês, aprendendo da maneira como vocês enxergam o esporte. Com certeza para mim, como eu disse, assim, eu sou filho de professora, minha mãe me ensinou a aprender e vai ser um aprendizado muito grande aprender a maneira como vocês enxergam esse esporte que eu tanto amo. E a gente pensa muito nessa questão da mão dupla, que tu aprende e tu ensina, a gente aprende, a gente ensina, até é um dos deveres da universidade, pensando em extensão. Então a gente pensa muito parecido nesse sentido, isso aí vai ser bem legal também. Então, Sandro, eu queria primeiro pedir para quem está acompanhando, se quiser dar um print da tela aí, Sandro, dá um sorrisão bonito, para o pessoal depois postar, marcar lá nós dessa apresentação. Sandro, muito obrigado mesmo. Tô com várias ideias que depois eu vou te lançar lá no WhatsApp. Ótimo, ótimo. Umas coisas aqui. E não tenha dúvida que esse foi o primeiro dos nossos papos não presenciais, mas virtuais, assim, com mais tempo, mas teremos muitas outras ações juntos. Ações do nosso núcleo, da nossa universidade, parceiras contigo, com a CBAT, com a Federação e com todo mundo. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Um abraço pro Sul e valeu. Pessoal que acompanha as nossas lives, nós vamos ter o Popó, o lutador de boxe, ex-lutador de boxe, na quarta-feira da semana que vem. Aproveita para te convidar, Sandro, se quiser assistir o Popó. Show de bola, show de bola. Quarta-feira, às 18h30. Bom, abraço a todo mundo que acompanhou, que mandou mensagem, ao Sandro, ao Amazonas, ao Rio Grande do Sul, a todo o Brasil. E até mais, pessoal. Valeu!